Olá, eu me chamo Ana Hillary, sou aluna do Colégio Paulo Freire e vim falar um pouco aqui sobre a independência da África Portuguesa e a África recente. Agora eu vou falar um pouco sobre a independência da África Portuguesa. Boa parte dos países africanos foram conquistando sua independência, sobretudo nos anos 1950 e 1960, pelo processo que ficou conhecido como descolonização. Houve, porém, algumas exceções, como as colônias portuguesas da Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. As possessões portuguesas estavam entre as mais antigas da África, além disso foram as que duraram mais tempo. Os três estados chegaram à independência em 1970, depois da morte de Antônio Salazar, que governou Portugal entre 1932 e 1970, com a Revolução dos Escravos em 1974. Moçambique, um dos países mais pobres do nosso planeta, foi o que permaneceu mais tempo sob o controle colonial, de 1505 até 1975. Por meio de ações de guerrilha, a Frelimo obteve em 1964 o controle de todo o país moçambicano. Medellín seria assassinado em 1969 no exílio. Em 1975, Portugal começou a retirar as tropas de suas colônias africanas e reconheceu a independência de Moçambique e iniciou assim a negociação com Angola. Moçambique passou a ser governado pelo líder de Frelimo. Em 1984, a desorganização econômica provocada pela guerrilha da direita e a pesada seca provocaram uma escassez de alimentos e, consequentemente, a crise de fome em Moçambique. Samora Machel morreu em 1986 e foi sucedido pelo chanceler Joaquim Chissano. Em 1990, sob o impacto da queda do Muro de Berlim, Frelimo abandonou o marxismo. A guerra civil entre Frelimo e Renamo se encerraria em 1992. As primeiras ações realizaram-se em 1994. Moçambique fez muito para reconstruir-se desde o fim da Guerra Civil, embora as minas terrestres e os problemas climáticos como as secas, os ciclones, continuem trazendo dificuldades para a população. Angola só conheceu a independência nos anos 1970. Portugal foi marcado pelo tráfico de escravos. A luta pela independência da Angola teve início na década de 1960. A rivalidade entre MPLA e a UNITA resultou em uma guerra civil. Em 1975, Portugal renunciou oficialmente o controle da colônia e o MPLA tomou o poder, proclamando a República Popular da Angola. Em 1975, o MPLA assumiu o controle de parte do território angoliano. O regime racista sul-americano via em Angola um desafio, pois ameaçava seu domínio em Namíbia. A África do Sul temia que uma vitória significativa das esquerdas na região pudesse estimular uma luta contra o regime de apartheid. A Guerra Civil prolongou-se pelos anos 1980. Em maio de 1991, um novo acordo entre o governo e a UNITA estabeleceu a convocação de eleições democráticas realizadas em setembro de 1992. José foi confirmado presidente nas urnas, mas a UNITA não aceitou o resultado e reivindicou a guerra civil. A morte de Jonas em 2002 abriu espaço para cessar-fogo entre o governo e a UNITA. Encerrava-se desta forma uma das mais sangrentas e longas guerras da África. Em 1973, Guiné-Bissau proclamou a independência. Em 1974, Etiópia foi derrubada, sendo proclamada a república que se alinhou com a União Soviética. Logo, a região entrou em uma guerra com os separatistas eritreus. Em 1991, a guerrilha separatista venceu a guerra civil, proclamando a independência da Eritreia. Agora eu vou falar um pouco sobre a África recente. Nos anos de 1990, o continente foi praticamente entregue ao esquecimento.
Com o processo da inovação tecnológica nas décadas de 1980 e 1990, sua população era tão pobre que não tinha como conseguir, em larga escala, os novos e caros produtos da sociedade tecnológica, vendidos pelos países capitalistas centrais. O resultado foi dramático para a África. A participação do continente na economia mundial atualmente é de 2%. A dívida externa atinge a 315 bilhões de dólares. Algumas regiões da África têm conseguido taxas expressivas de crescimento. Para esse crescimento, os investimentos da China estão sendo importantes. A riqueza e as potências econômicas da África e a presença cada vez maior da China no continente não passaram despercebidos nos olhos de outros países, o Brasil inclusive. Os Estados Unidos e a Europa igualmente buscam ampliar os seus negócios e investimentos na África. Porém, ao imperialismo dos séculos XIX e XX, há grupos estrangeiros que estão comprando imensas terras agrícolas para lavouras e exportações, diminuindo, por consequência, as áreas de produções de subsistência e agravando a fome. Agora eu vou falar um pouco sobre o chifre da África. Chama-se chifre da África a península da Somália. O nome chifre da África pode ter sido originado pela forma pontiaguda daquela parte do continente, como o chifre de um rinoceronte. Por acaso, essa área constitui-se um dos principais focos de tensão da África. A Europa era aliada à URSS e a Somália, após certa ligação com os soviéticos, aproximou-se dos Estados Unidos. Ainda nos anos de 1940, os ingleses entregaram o território de Ogaden à Etiópia. Em 1960, com a retirada dos ingleses e italianos, a Somália se unificou e se tornou independente. Em 1977, Somália invadiu a Etiópia pelo controle de Ogaden. Em 1978, Etiópia, com o apoio de soldados cubanos, retomou Ogaden. Em 1991, o ditador Somali Barre foi deposto e fugiu, derrotado por uma coligação de vários grupos armados rebeldes. Em 1992, na intenção de pacificar a região, tropas norte-americanas ocuparam a Somália, contudo não conseguiram sucesso e foram obrigadas a partirem nos anos seguintes.